todos os problemas técnicos. Pronto. Obrigada, Rodolfo. Daniel, com você a palavra aí, então. Eu nunca fiz isso antes. Desculpa. Bom, mais ou menos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Já faz mais ou menos um ano, eu acho, que a gente começou esses estudos. E eu estou gostando muito de participar delas junto com vocês. Muitas das coisas que a gente está estudando eu já conheço mais ou menos, mas ainda é muito legal estudar com vocês. Eu estou aprendendo mais coisas. E eu fico imaginando como deve ser para vocês que estão aprendendo algumas dessas coisas pela primeira vez. E eu estou muito feliz que vocês estão animadas a fazer esses estudos. Agora, a gente, por um ano mais ou menos, estudou o Velho Testamento. Agora a gente vai entrar no Novo Testamento. E imagino que vai voltar no Velho Testamento. Um dia tem muito mais para estudar aí. Mas agora a gente vai entrar no Novo Testamento e eu tenho o privilégio de dar uma introdução com uma mensagem que é muito especial para mim e que pessoalmente me ajudou muito. É uma mensagem que já desde que a gente começou esses estudos, eu estava com vontade de compartilhar com vocês. Através do Velho Testamento, já aprendemos um pouco sobre Deus, quem que Ele é. Então, o que vamos ver hoje é se eu sei algumas coisas, aprendi algumas coisas sobre Deus, e eu quero aceitar Ele, o que eu tenho que fazer para ser cristão, para conhecer Jesus? Então, no final de 2020, aconteceu isto. Tem um pastor nos Estados Unidos que faz umas reuniões nas igrejas de reavivamento espiritual. E ele está muito concorrido. Geralmente são 2, 3 anos antes que você tem que marcar ele. Mas era a época do Covid. Então, houve um cancelamento de uma igreja. Então, ele estava disponível de pronto. E ele estava perto, acho que ele estava perto da nossa igreja em Seattle. Então, com umas 2 semanas de antecedente, a nossa igreja decidiu fazer essas reuniões de reavivamento. E por causa do Covid, todo mundo tinha que usar máscara, você entrava na igreja e eles tinham que medir a temperatura de você. E era um pouco mais que uma semana de reuniões, 13 reuniões. E eu fui presencialmente em poucos delas, mas eles eram transmitidos no internet ao vivo e gravadas para assistir depois. Então, de uma forma ou outra, eu assisti todos e fizeram uma grande diferença na minha vida e me ajudaram a ter um relacionamento de amizade melhor com Jesus. Não foi para mim assim uma mensagem que eu não conhecia antes, mas de vez em quando somos duros de cabeça ou de coração, precisamos ouvir a mesma mensagem várias vezes para ela fazer efeito em nós. Ou pode ser que seja apresentada numa forma que nos atinge melhor, ou pode ser que assim a gente está num momento da nossa vida que a gente está aberto para o Espírito Santo trabalhar em nós. Eu acho que também para vocês essa mensagem não vai ser inteiramente nova, porque a gente já conversou sobre essas coisas um pouco. Mas, então,
o que quer dizer ser um cristão? Se você faz uma pesquisa geral, pergunta pelas pessoas, você vai receber várias respostas diferentes, mas as pessoas vão falar, ser cristão quer dizer que você acredita em Jesus, ou que você assiste à igreja, talvez você é uma boa pessoa, você é honesta, você não peca. E muitas dessas respostas têm que ver com as coisas que a gente faz, como a gente atua. E então, se você faz as coisas corretas, você é cristão. Mas muitos cristãos sabem que não se trata de quem nos fazemos, que não somos salvos pelas nossas obras, pelo que a gente faz. E tem muitos versos na Bíblia que ensinam isto, a gente vai ver alguns delas. Isaías 54 diz, somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Então, qualquer coisa boa que tentamos fazer não serve para nada. Também, Gálatas 3:11 diz que é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, a lei não nos ajuda a ser justo diante de Deus. Efésios 2:8-9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E, finalmente, Jesus nos diz em João 17:3, ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna consiste em conhecer Jesus, conhecer a Deus, que é a mesma coisa que conhecer a Jesus. Então, tudo bem, mas como podemos aplicar isto em nossas vidas? Algumas pessoas ficam acreditando que, sendo que estamos salvos pela graça e nossas obras não valem nada, que não importa o que fazemos. Jesus nos salvou e pronto. Eu não tenho que me preocupar mais se eu estou fazendo o que é certo. Tem um verso em 2 de Timoteu 3:5 que eu acho que se refere a essas pessoas. E diz aí que nos últimos dias virão pessoas que têm uma aparência de piedade, mas que negam o poder dele. Então, eles parecem religiosos, mas eles negam o poder de Jesus de mudar nossa vida. Então, falam que são cristãos, mas não mudam nada na vida deles. Então, não é assim que a gente tem que ser, mas o que a gente faz? A gente sabe, eu tenho que ter fé, mas será que eu tenho fé? De vez em quando, talvez eu não tenha certeza. Eu sei que eu preciso conhecer a Jesus, amar Jesus, mas isso é verdade para mim? Eu acho que sim, eu espero que sim, mas é suficiente, será? O que eu tenho que fazer? Eu sei que minhas obras não me salvam, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, talvez eu estou tentando fazer o certo, eu vou na igreja, eu vou tentar ser uma boa pessoa, e eu vou esperar que tudo vai dar certo no final. Gostaria de contar uma história sobre Morris Venden. E ele era um pastor mais ou menos famoso na Igreja Adventista, e foi o filho dele que fez essas reuniões de reavivamento. E contou esta história sobre ele. E aconteceu quando ele era pastor jovem, não conhecido, mas ele tinha um problema. Ele ia todo sábado na igreja e pregava. E depois ele ficava na saída da igreja e cumprimentava as pessoas. E tinha uma senhora velhinha que todo sábado cumprimentava ele e falava para ele: esse sermão foi bom, pastor, mas vai ficar ainda melhor quando você conhecer a Jesus para você mesmo. Então, o problema de Morris Venden era que ele sabia que era verdade, que ele não conhecia Jesus para si mesmo.
Provavelmente ele sabia todos os textos bíblicos, ele era pastor, ele tinha estudado, ele sabia que estamos salvos pela graça, por meio da fé, sabia que a vida eterna consiste em conhecer Jesus, mas ele não tinha descoberto como conhecer Jesus para si mesmo. Ele sabia muito sobre Jesus, mas não tinha conhecido a Jesus pessoalmente. E isto lhe incomodou. Incomodava tanto que ele tinha até úlceras no estômago por causa do estresse que sentia. Porque ele é pastor, ele tinha que saber essas coisas, mas não entendia. Então, ele queria procurar ajuda. Então, tinha um acampamento da igreja e os pastores foram aí antes para preparar o lugar. E claro que ele não queria admitir o seu problema, então ele estava trabalhando, montando barraca com outro pastor, e ele perguntou: se alguém da sua congregação te perguntasse o que quer dizer se tornar e manter um cristão, como você ia responder? Então o pastor respondeu: bom, eu diria que tem que dar o coração para o Senhor. Essa resposta não ajudou a Morris Vanden, porque ele sabia que tinha que dar o coração para o Senhor, mas ele não sabia como fazer. Não é uma coisa que você faz fisicamente, é abstrato, é metáfora. Então, bom, eu tenho que dar o coração para o Senhor. Então, foi trabalhar com outro pastor. E para outro pastor perguntou: se alguém da sua congregação te perguntasse como pode dar o coração para o Senhor, o que você ia responder? E outro pastor falou: você tem que entregar-se tudo a Jesus. Bom, ele também não sabia como fazer isso, então ia perguntando, foi outro pastor. Que responderia se alguém lhe perguntasse: como posso entregar-me tudo a Jesus? E respondeu: você tem que cair sobre a rocha e ser quebrado. Bom, isso é pior, eu não entendo isto ainda menos. Então foi para outro. Como que eu posso, que você falaria para uma pessoa assim que quer saber como que pode cair sobre a rocha e ser quebrado? E resposta: você tem que olhar o Cordeiro de Deus. Então, para outro: como pode olhar o Cordeiro de Deus? Tem que usar o olho da fé. Bom, todas essas respostas metafóricas que o Morris Vanden recebeu, eles são corretas, mas eles não ajudaram a ele a entender melhor, porque ele não entendeu. E ele voltou do acampamento ainda mais desanimada e escreveu uma carta pedindo demissão do seu cargo de pastor. Mas antes que ele enviou a carta, ele se sentiu impressionada a ler um livro chamado Caminho a Cristo. E nesse livro ele aprendeu que Jesus quer ter uma relação de amizade especial e pessoal com cada um de nós. E ele aprendeu a crescer essa amizade com oração e estudo da Bíblia diária. Bom, em João capítulo 3, encontramos a história onde Jesus explica o renascimento para Nicodemos. E igual Morris Vanden, Nicodemos sabia muito sobre as coisas espirituais, mas precisava do renascimento. Nicodemos, porém, ele não compreendia que lhe estava faltando alguma coisa. Morris Vanden sabia que estava faltando uma coisa. Nicodemos não. Nicodemos era fariseu, era líder religioso do povo escolhido por Deus. Ele sabia tudo sobre a lei, as profetas. Ele era generoso, era uma boa pessoa. Então ele pensou que ele era bom o suficiente. Mas ele sentiu que Jesus foi uma pessoa especial, foi mandado por Deus, então foi falar com Jesus. Mas ele foi em segredo à noite para evitar que os outros fariseus soubessem. Ele queria falar sobre o que Jesus estava fazendo, sobre as coisas... ok. Desculpa. Ele queria falar sobre o que Jesus estava fazendo, sobre as coisas espirituais. Então ele diz... Ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Mas
Jesus lhe disse: de verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele estava falando, Nicodemos, você quer falar sobre as coisas espirituais, mas você não entenderia. Você precisa de um renascimento para entender coisas espirituais, e você ainda não nasceu de novo. Então, Nicodemos não estava esperando isso, ele não estava esperando que a conversa fosse assim. Então, ele respondeu, o que você quer dizer? Nascer de novo? O nascimento não é uma coisa que você pode voltar a fazer quando você está velho. Então, Jesus respondeu, e Jesus disse, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de água e do Espírito. A vida física é resultado do nascimento físico. Mas para ter uma vida espiritual, para ser vivo espiritualmente, você precisa de um nascimento espiritual. Nascer de novo quer dizer se apaixonar por Jesus. E é o Espírito Santo que faz isso acontecer. Jesus disse, o vento sopra onde quer, você pode ouvir, pode ver os efeitos do vento, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim que o Espírito Santo opera em nós para que podemos nascer de novo. Então, Nicodemos perguntou, como pode ser isto? Como pode esse renascimento acontecer na minha vida? Eu quero ficar apaixonado com Jesus, quero nascer de novo, mas você está dizendo que é uma coisa que só o Espírito Santo faz. Eu não tenho controle sobre isto, eu não entendo como que ele faz, então, o que eu posso fazer para ajudar isso a acontecer? Então, a resposta de Jesus foi, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então, Jesus está se referindo a uma história do Velho Testamento, e, se não me engano, faz pouco que a gente estudou essa história. Os israelitas estavam andando no deserto e estavam sendo mordidos por serpentes venenosas, e muitos estavam morrendo. Então, Deus falou para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar num poste, e se alguém fosse mordido por uma serpente, podia olhar o serpente de bronze e permaneceria vivo. Seria curado, sarado. Olhar o serpente era a única coisa que precisava fazer para continuar vivo. Não importava se foi por sua culpa própria que tivesse sido mordido, não deveria ter andado aí onde tem serpentes, não importava. Talvez não acreditava que ia dar efeito, você nem tinha que acreditar, só olhar e você ia viver. Ou talvez você foi mordida, mas você não pensava que era venenoso. Bom, se você não olhava, ia morrer, mas se você não pensava que tinha nada errado, mas olhava para a serpente, daí você ia seguir vivo. Então, Jesus foi levantado quando morreu na cruz. Então, está falando, igual olhou a serpente no deserto, que foi levantado, o Filho do Homem, Jesus, tem que ser levantado para que todo mundo que crer nele possa ter vida eterna. E ele diz mais tarde, em João 12:32, ele diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando olhamos para Jesus e é o que ele fez por nós, o Espírito Santo trabalha em nosso coração e nos ajuda a ficar apaixonados com Jesus, a conhecer ele melhor e virar mais semelhante a ele em caráter. Então, se você quer o novo nascimento, olha para Jesus. Se você não tem certeza se você quer, olha para Jesus de qualquer jeito. Meus próprios esforços de fazer boas obras, de ser uma boa pessoa, não vão funcionar bem. Então, se tem alguma área onde eu devo gastar meu esforço, deveria ser olhando para Jesus, conhecendo ele melhor,
virando amigo dele. Então, ele vai me mudar a ser cada vez mais semelhante a ele. E, como resultado, eu vou virar mais bondoso, mais paciente, mais cheio de amor. E o jeito como eu me comporto e as coisas que eu faço vão refletir isto. O chave de como ser um cristão que eu quero compartilhar com vocês é: ser cristão não consiste em que você faz, mas em quem você conhece. Mas quem você conhece mudará o que você faz. Então, agora, a gente tem que olhar para Jesus. Eu gosto de passar um pouco de tempo olhando para Jesus através da Bíblia. E a Bíblia inteira é uma revelação de Deus. Então, tem muitas passagens que a gente poderia olhar. E passagens diferentes podem falar mais forte para diferentes pessoas. Mas esta passagem é uma das minhas favoritas e se encontra em Filipenses capítulo 2, começando com o verso 5. Então, o Paulo diz aí: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus era Deus. Nós não podemos compreender como isso deve ser. Ele fez o universo, ele é todo poderoso, ele sabe todas as coisas. Deus é amor. Então, tem 3 membros da Trindade. Então, eles se amam. Tenho certeza de que eles têm uma conexão, uma união, uma comunhão que nós não podemos compreender. Mas Jesus estava disposto a deixar tudo isto. Ele não se apegou a isto. Por quê? Porque ele me ama. Diz que se esvaziou-se a si mesmo, ou que ele se fez nada. Ele se fez nada. Comparado com ser Deus, ser humano não é nada. E isto ainda se fosse o ser humano mais poderoso, mais importante, mais rico, mais respeitado. Mas Jesus não veio como homem poderoso, nem como homem normal. Ele veio a ser servo. E ele não parou aí. Continuando, diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus veio não só como homem, não só como servo, mas ele veio para morrer. E não para morrer uma morte ordinária, mas a morte da cruz, que foi a morte mais dolorosa e humilhante que existia. Então, Paulo está usando esses níveis sucessivos de humilhação para tentar nos ajudar a compreender o sacrifício infinito que Jesus fez e o amor que ele tem para nós. Quando começamos a entender isso, somos atraídos para ele. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E nós o amamos, nós amamos Jesus, porque ele nos amou primeiro. Bom, vamos voltar para o começo do texto. Começa falando: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Outras traduções dizem que nós devemos ter a mesma mente que Cristo. Então, eu tenho a mesma atitude, o mesmo mente, o mesmo amor abnegado que Jesus mostrou aqui? Não, de forma alguma. Quando somente olho para mim mesmo, ou se eu me comparo com as outras pessoas, talvez eu possa pensar que eu sou bastante bom. Eu não sou tão mal. Geralmente eu sou agradável, ajudo as pessoas, eu faço coisas boas. Mas quando eu me comparo com Jesus, e o que vejo aqui, aí que começo a entender que todo bom que eu posso fazer não é suficiente. E que é completamente, inteiramente impossível para mim cumprir o padrão de Jesus.
Graças a Deus que, ainda que seja impossível para o homem, para Deus, todas as coisas são possíveis e que Deus está trabalhando em mim para me fazer semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Seguindo, em Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte e a morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tem a Trindade. Será que Deus Pai e o Espírito Santo nos amam menos do que Jesus? Não. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, todos os três nos amam com o mesmo amor abnegado. Então, Deus Pai está feliz que Jesus se humilhou e morreu para nos salvar. Então, Deus Pai exalta Jesus à mais alta posição. E diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, um dia no céu, vamos cantar todos juntos, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Também esse contraste que Jesus se humilhou e por isso Deus lhe exaltou, nos mostra a diferença entre Jesus e Satanás. Porque acho que a gente estudou um pouco em Isaías 14 e Ezequiel 28 sobre Satanás, como Satanás tentou se exaltar ao lugar mais alto. E por isso Deus derramou ao lugar mais baixo. Então, foi o oposto do que aconteceu com Jesus e mostra como o caráter de Jesus, de amor abnegado, é completamente o oposto do caráter de Satanás, de egoísmo e soberba. Então, agora o Paulo volta a aplicar isso a nossas vidas. Ele diz, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais, mas agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, pode ser um pouco difícil. O que quer dizer pôr em ação a salvação de vocês com temor e tremor? É que a gente tem que se esforçar? Eu acho que não. Acho que talvez esse temor e tremor, a gente antes estava falando com Jesus e o sacrifício que ele fez e o louvor que a gente vai dar para ele. Então, acho que se refere a isto, que assim, esse amor que ele tem dá um sentimento de temor santa em nós. Mas é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Nós não podemos fazer o bem e sem Deus, sem que Ele vai trabalhando nos nossos corações, nós nem vamos querer fazer o bem. Então, é Deus que coloca vontade em nós e Deus que nos ajuda a fazer de acordo com a boa vontade dele. E, finalmente, a gente tem, assim, uma poesia, eu acho. Teve poesia dessa abnegação, mas para mim é outra poesia, como ele explica como que vão ser nossas vidas quando Deus opera em nós. Ele diz, fazem tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de vida. Então,
tem muitas brigas assim aqui na Terra, mas os filhos de Deus devem viver sem queixas, sem discussões, e nós vamos brilhar como estrelas no universo. E retendo firmemente a palavra de vida. É interessante que reter firmemente, como eu entendo, pode se traduzir de duas formas. É segurar, enquanto a gente está segurando a palavra de vida. Então, pode ser a gente está segurando, assim, como se fosse uma salva-vidas para nós, que é, mas também pode se traduzir como a gente está segurando, como a gente está oferecendo às pessoas. Então, eu acho que quer dizer as duas coisas. É nossa salva-vidas, mas a gente está oferecendo, a gente está brilhando como estrelas no universo. Então, volto a repetir, não... Ser cristão não consiste em o que você faz, mas quem você conhece. E quem você conhece mudará o que você faz. Mas, ok, agora eu quero ficar mais específico, mais prático, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar Jesus. Mas essa foi uma das coisas que o Morris Venden não entendeu. Eu tenho que olhar o Cordeiro de Deus, mas como que eu faço isto? Então, a gente fez um pouco disto, espero que entendeu um pouco como funciona isto. A gente olha ele, o que ele fez, o caráter dele, e isto começa a nos atrair. Mas tem 3 coisas específicas que você pode fazer diariamente para ter essa relação, para manter essa relação de amizade e crescer essa relação com Jesus. E essas coisas são o estudo da Bíblia, para conhecer melhor Jesus, a oração para comunicar com seu amigo Jesus e compartilhando com outros o que Jesus tem feito para você na sua vida. E eu acho que o Fábio, eu não falei nada disso para ele, mas Fábio já mencionou essas algumas vezes, eu acho. Mas nessas reuniões de reavivamento, Lee Venden usou a metáfora de um banquinho de 3 cadeiras, assim, um banquinho de 3 pernas. Então, um banquinho de 1 ou 2 pernas não ia ficar estável, então precisa de pelo menos 3. Então, você precisa de todas essas 3 coisas para manter essa relação. E antes que eu vi essas reuniões, eu não estava muito bom em fazer essas 3 coisas. Eu orava, assim, orações curtas, mas não estava muito interessado em estudar a Bíblia para mim mesmo. Eu sabia que era importante, eu sabia muito da Bíblia, tinha partes como essa que a gente olhou, que eu gostava muito, mas, assim, estudar para aprender alguma coisa nova, para ser muito trabalho. E eu não queria falar para as outras pessoas do que Jesus estava fazendo na minha vida, porque muitas vezes não pareceu que estava acontecendo nada. Mas depois dessas reuniões, mudou. Jesus é meu amigo, eu quero gastar tempo estudando a Bíblia, orando, para que eu possa conhecer ele melhor. Eu quero falar para outras pessoas como ele é meu amigo e que ele pode ser amigo deles também. Tem alguns, assim, dicas, talvez é a palavra, que pode ajudar para a gente gastar esse tempo com Jesus, fazer essas 3 coisas, de estudar a Bíblia, orar e compartilhar com os outros. Diz Provérbios 8:18, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, a gente deveria passar tempo com Jesus. Madrugada talvez não é a tradução, que tem que ser cedo. E cedo não quer dizer que você tem que levantar cedo, mas que deve ser nossa prioridade e deve ser, assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa o nosso dia.
Então, se eu começo meu dia às 10 horas, é aí que eu devo passar tempo com Jesus. Se eu acordo às 3, 4 horas, é essa hora que eu devo passar tempo com Jesus. E porque se você acorda, você tem muitas coisas para fazer no dia. Então, eu tenho que comer, talvez eu tenha filhos, eu tenho que levar eles na escola, eu tenho meu trabalho, eu tenho que fazer compras. O meu dia vai encher. Eu vou chegar ao final do dia e eu vou ver que eu não tive tempo de passar com Jesus, de estudar a Bíblia e orar, e agora estou bem cansado e só quero dormir. Mas, quando você coloca Jesus como prioridade e faz tempo para ele no começo do dia, você vai ver que você vai ter tempo para o resto das coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, cedo é quando você acorda. Então, talvez você vai ter que acordar um pouco mais cedo para dar um tempo para Jesus. Mas ele também vai te olhar com isso. Tem um texto aqui de Isaías que diz: ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então, pede ajuda e Deus vai te ajudar. Ok, outra dica vem de uma fonte interessante. É um conselho do Arnold Schwarzenegger. E Arnold Schwarzenegger era como que chama? Bodybuilding. Assim, ele tinha muitos músculos, ele fazia concurso de musculação. Acho que ele ganhou 3 ou 7 vezes esse concurso Mr. Universe. Nos anos 70, eu acho. Depois ele virou ator, fez muitos filmes. Depois ele virou governador do estado de Califórnia. Mas quando ele era, assim, fazendo o bodybuilding, nos anos 70, eu acho, tinha uma entrevista com ele na televisão. E Lee Vanden, que fez essas reuniões, viu e contou. Então, a pessoa que entrevistou ele perguntou para ele: bom, nós em casa que estamos vendo, se a gente quer começar a fazer a musculação, você podia dar umas dicas para nós? E Arnold Schwarzenegger ele disse: é fácil. Eu vou demonstrar com esses pesos, os barbells. Primeiro, escolhe um peso que é bom para você, pega e começa a levantar assim. E ele está demonstrando assim. Então, fica de postura boa, faz um peso bom para você, adequado para você, e repete assim um tanto de vezes que é bom para você, que funciona. E ele diz: não olhem para os outros, não pergunta para as outras pessoas quanto você está conseguindo levantar. Porque você só está começando e essas outras pessoas provavelmente estão fazendo por muito tempo. E se você se compara a essas pessoas, você podia ficar desanimado. Só fica levantando o que dá certo para você, o tanto de peso e o número de repetições, mas o importante é que você faz diariamente. Quando você faz todo dia, você vai ver que através do tempo, o número das repetições que você consegue fazer aumenta. E também o peso que você pode levantar também vai aumentar. E enquanto ele está demonstrando, ele está levantando os pesos assim, ele está, assim, nos anos 70, ele está vestido de terno, fazendo assim na entrevista. Então, a pessoa que está entrevistando ele diz: tudo bem, então, esses pesos que você está levantando, quanto que eles pesam? E ele responde: eu falei para você não deveria perguntar isto. Você não tem que se comparar com outras pessoas. Eu faço musculação profissionalmente,
Então, o que eu levanto vai ser muito mais do que você podia fazer. Então, nem tem que perguntar, mas a pessoa que estava entrevistando insistiu, ele disse, não sabemos que nunca vamos ser igual você, não vamos ficar desanimados, mas somos curiosos. Mas quanto que é? Então, ele fala, esses pesos são mais ou menos 40 quilos cada um. E ele está falando, não está assim, com dificuldade, não está respirando forte, não está suando, no terno, assim. Então, essa você pode aplicar a nossa oração e o nosso estudo com Jesus. Se eu acabo de decidir que eu vou passar um tempo todo dia com Jesus, e eu ouço, essa outra pessoa, ela tem, de manhã, ela passa 1 hora, 2 horas com Jesus. Talvez eu vou pensar, eu nunca consigo fazer isto, eu posso ficar desanimado. Isto não funciona para mim. Mas, então, em vez de me comparar com os outros, eu devo tentar ter um tempo significante com Jesus todo dia. E o quanto tempo é o que dá certo para mim. E quando eu faço isto, assim, o tempo que eu gasto todo dia vai melhorar. Assim, o tempo que eu gasto vai ficar mais significativo para mim. Eu vou gostar mais através do tempo. Talvez no começo eu não vou gostar muito. E, assim, na história do Morris Venden, quando ele leu esse livro, decidiu, ele não gostava de estudar a Bíblia no começo. Ele mais ou menos odiava, mas ele queria ter essa relação com Jesus. Então, ele estudava e, através do tempo, ele começou a odiar um pouco menos, Então, através do tempo, eventualmente, ele gostava mais ou menos, e por longo do tempo, que ele amava estudar a Bíblia. Então, pode ser a mesma coisa conosco. No começo, talvez a gente não vai gostar tanto, mas Deus nos vai ajudar, ele vai crescendo, assim, nossa fortaleza espiritual, enquanto fazemos diariamente. Então, é importante fazer diariamente como, assim, habit, como um costume. Mas, e se eu perco um dia, ou 2 dias, ou se paro por uma semana, um mês, ou um ano, o que eu faço? Ou se eu faço, assim, talvez não seja só que eu parei de fazer essas coisas, que eu parei de ter meu tempo com Jesus. Talvez eu fiz umas coisas muito ruins na minha vida. O que eu faço? Bom, primeiro, essa é uma coisa que deve ser um costume para nós. Uma coisa diária, mas de vez em quando nossas vidas têm coisas que são fora do costume. Então, se eu estou viajando, ou se a gente tem um clube de desbravadores, se a gente faz acompanhamentos, se por, assim, ocasiões especiais eu não consigo fazer o meu estudo bíblico, a minha oração normal, o tanto tempo que eu normalmente faria, eu não tenho que ficar me sentindo culpado por isso. Eu errei. Não. Eu tenho que me preocupar se vira uma coisa que não é mais costume. Mas ainda assim, se eu errei, se eu parei ou se eu fiz alguma outra coisa na minha vida que eu acho que não tem jeito de arrumar, eu sempre posso voltar para Jesus. Ele, não importa quanto tempo fez, o que eu fiz, ele sempre vai estar feliz que eu decidi esse dia voltar e passar tempo com ele. E todo dia pode ser um começo novo. Eu penso na história do filho pródigo, que ele queria a herança dele. Então, ele
pegou a metade das riquezas do pai dele, ele foi e gastou, desperdiçou tudo. Então, ele ficou sem dinheiro e ficou com fome, não tinha comida. E foi aí quando ele voltou em si, diz. E ele pensa, bom, eu não sou digno mais de ser filho do meu pai, mas os servos do meu pai, eles ainda, pelo menos eles comem. Então, eu vou voltar para ele e vou falar, eu pequei contra Deus, contra o céu, contra vocês, e não sou digno de ser seu filho, mas faz que eu possa ser igual um servo, e pelo menos eu vou ganhar uma comida. Então o filho volta e o pai já está esperando para ele. Ele todo dia está esperando, olhando a rua, esperando que esse filho vai voltar. E o filho volta e ele corre até o filho, ele abraça o filho. E o filho diz, pai, eu pequei contra o céu e contra você, e não sou digno mais de ser seu filho. Mas o pai nem deixa ele terminar e falar, por favor, faz que eu possa ser igual a um servo. O pai diz, eu estou tão feliz que você voltou, que alegria que eu tenho, a gente vai fazer uma festa. A gente vai, assim, matar o boi preparado e vamos fazer uma festa muito grande. Eu quero celebrar porque eu estou tão feliz que você voltou. Então, o amor de Deus é assim. E então, se a gente erra alguma vez, isto nunca deveria ser motivo da gente não voltar para Jesus. Ele sempre vai nos querer de volta, sempre nos vai aceitar. E então, espero que consegui assim comunicar um pouco do amor de Deus que Ele tem para nós. De verdade, não é uma coisa que a gente pode entender nem comunicar. Eu queria compartilhar uma poesia, um hino que eu conheço em espanhol e em inglês, mas no pouco tempo que eu tinha, eu não achei em português. Eu acho que existe. Então, espero que na minha tradução vocês vão entender mais ou menos. Diz sobre o amor de Deus. Se fosse tinta, todo o mar e todo o céu, um grande papel, e todo homem um escritor, e cada folha um pincel, para escrever o amor de Deus, secaria o mar inteiro, e ainda se ia encher o papel e não conseguiria caber, ainda se o papel fosse de um lado do céu para o outro. Então, esse é o amor que Deus tem para nós, e eu estou muito feliz por isto. E eu quero fazer um convite para vocês. É um convite que todo mundo pode aceitar, seja pela primeira vez ou se já fez por muitos anos todo dia. É de decidir que eu quero aceitar Jesus, eu quero ser amigo dele e eu vou gastar um tempo com ele todo dia, tentando conhecer ele melhor através da Bíblia, orando para ele e falando com as outras pessoas. Eu talvez até eu possa dar outro estudo, porque tem mais coisas específicas, como que a gente pode fazer uma oração, como que a gente pode estudar a Bíblia e como a gente pode compartilhar com outras pessoas, que eu podia compartilhar com vocês. Mas foi isto que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Daniel. Obrigado. Obrigada. Foi lindo, muito obrigada. Muito lindo. Bom. Muito bom mesmo, adorei. Nossa, Daniel, fez sucesso. Ô, Daniel, eu acho que se alguém quer fazer alguma pergunta, Sim, quiser comentar claro. alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu só queria que ele mandasse essa poesia, mesmo que em inglês, para a gente. Tá bom, eu vou mandar em inglês e em espanhol, pelo menos, se eu não acho em português. E, assim, eu não sou esperto, e
assim, nessas coisas do estudo da Bíblia, da oração, pode ser diferente para cada um. Então, eu gostaria de compartilhar, assim, algumas dicas que me ajudaram, mas o jeito que você ora e estuda a Bíblia não necessariamente vai ser a mesma, mas você pode ver e tentar e ver o que ajuda você a ter essa relação com Jesus. Eu agradeço a Deus, e tenho muitas coisas para pedir para Ele, para mim. Geralmente para os problemas que eu tenho, eu quero ficar igual a Ele. Então, os meus pedidos para mim são geralmente sobre o meu caráter, e para as outras pessoas também. Eu acho que é bom escrever as coisas, ter um recorde, então escrever os pedidos para você lembrar o que você vai orar e também escrever o que aconteceu. Foi respondida esta oração, então escreve isto para você ter assim um recorde do que Jesus fez para você, e você pode olhar para isto depois e pode ver, nesses anos que eu estou fazendo isto, quantas coisas Deus fez para mim. Pode ajudar você para compartilhar com outras pessoas, ou se você está precisando de um encorajamento, alguma coisa assim. Essas são algumas das coisas. Bacana. Pode falar, cara. Não, pode falar. Não, eu acho bacana porque tem muita gente, muitas religiões fica com essa a história do Pai Nosso, né? Que com esse tempo, né, de estudo, com esse tempo de encontros com a Cá, o meu entendimento ele é um modelo. Ele somente é um modelo e tem muitas pessoas que, inclusive até mesmo aqui dentro de casa, né? Não, a gente tem que rezar o Pai Nosso, mas eu até mesmo para as minhas filhas, desde quando elas são pequenas, quando eu comecei a orar com elas, né, antes de dormir, eu sempre preferi que falasse do coração do que tá falando toda aquela frase que às vezes elas nem sabiam o que estavam falando, né? E fica muito confuso isso. Não, ele falou que para rezar o Pai Nosso, e no meu entendimento foi um modelo, apenas um modelo. É um modelo. Mas pode falar, Daniel. Sim, o Jesus, acho que assim, no mesmo lugar onde ele dá o Pai Nosso, ele diz que a gente não deve fazer repetições vãs igual os pagãos. Então, mas para algumas pessoas, o Pai Nosso virou isso, repetição vã. Então, é lindo e a gente pode orar ela, mas deve ser com, assim, que a gente sente o significado, e a gente deve orar outras coisas do nosso coração também. Oração é abrir o coração para Jesus igual um amigo. Então, é uma conversa. Então, essas reuniões que eu fui, o Lee Vanda, né, assim, ele orava. Então, as orações dele, que ele fez através dessas reuniões, foram um exemplo para mim, agora eu falo com Deus mais semelhante ao jeito que ele falou, porque era um jeito assim muito de amizade, muito de abrir o coração. E então me ajudou. Joia, lindo. Também no estudo da Bíblia tem muitos jeitos e muitas razões para estudar a Bíblia, muitas delas boas, mas para esse propósito é estudar para tentar conhecer melhor a Jesus. Então, se vai estudar a Bíblia para outras coisas, tudo bem, é bom, mas deve tentar todo dia estudar para conhecer melhor Jesus. E para mim é muito fácil só ler, e eu tenho que me esforçar para, não que seja só ler,
deveria ler, refletir, pensar. Um jeito de fazer isto é de, assim, sempre deve orar para Jesus te guiar, ler, então pensar na situação, pensar como que esse é uma história de Jesus, como que seria a perspectiva dessa personagem na história, se é uma carta, ok, ele está escrevendo, como que ele está sentindo quando está escrevendo, como que as pessoas estão sentindo, então tentar entender mais assim o contexto e depois tentar aplicar a sua vida própria. Então, está falando isto, o que eu posso aplicar para mim? Então, essas são algumas das dicas para estudar a Bíblia. Olha, eu confesso que eu tô fazendo estudo dos Salmos, né? Hoje foi o 33º dia. Eu tenho impressão, eu acho que pela falta de conhecimento, até ainda caindo de coio, depois acabo vendo um pastor explicando, né? Mas se eu estivesse lendo o Salmo sozinho, para mim eu tenho a impressão que pelo menos os últimos 15 dias todos eles foram iguais. Todos foram iguais. Dele clamando a Deus, ele agradecendo, ele contando sobre os inimigos, sabe? Eu acho que, eu acho que eu não sei fazer ainda, estudar, sabe? Mas Salmos eu estou sentindo isso também, não se preocupa não. Porque Que bom, Salmos... amiga, se você está sentindo que, ó, agora eu tô tranquila, ótimo. Mas é bem interessante isso, porque assim, eu acho que é isso que o Dênio falou, e eu acho bom você compartilhar, porque o grupo de estudo da Bíblia funciona assim também, né? Quando você fala do que você está sentindo, porque aí um outro, às vezes você acha que é só você, né? E aí quando a gente compartilha, a gente fala assim, nossa, não sou só eu, né? Salmos é um livro que a gente gosta muito de ler, né, nos momentos de angústia. Sempre tem alguém citando salmos, como se fosse um remédio, como se fosse ali uma terapia para os momentos de crise, os momentos difíceis da vida. E realmente ele é lindo, né? Mas quando você estuda salmos, e salmos tem esse caráter especial, assim, é bom você utilizar o conhecimento da época, você tem que associar um pouco com a história de Davi, que é o principal escritor dos Salmos. Então, você tem que revisitar Samuel, você tem que revisitar ali primeiro e segundo Samuel para entender um pouquinho do que ele passou. E Davi é um rei de muitas batalhas, então as batalhas estão muito presentes nos Salmos. Só que o que eu estou achando, e é até bom a gente conversar isso, porque eu acho que essa troca é produtiva. Os Salmos, eles falam muito do caráter de Davi. Eu tenho descoberto, ao ler Salmos, muito o caráter dele, que é um dos fundamentos, eu estou aprendendo isso, né? E eu acho que o Espírito Santo vai usando essas repetições, até mesmo porque é a repetição que vai entrando na nossa cabeça, né? Essa coisa da Sabe que eu até repetição, pensei nisso. Falei, será que é repetição que é para você fixar isso e pronto? igual música. Sabe quando você sabe o refrão e você fica cantando? Esses dias a gente estava cantando Hilarie aqui com a minha irmã, né? A gente estava brincando. Uma música da década de 80, não sai da minha cabeça. A gente estava falando que o quanto que refrões, agora até refrões das músicas, ficam impregnados na nossa cabeça. E aí eu estava contando para ela um momento da minha infância, e aí a gente retomou a música. E é esse o efeito do cântico, né, de Davi. Então, primeiro, eu acho que é importante conhecer um pouco a história de Davi, que é legal. Segundo, as repetições são fundamentais nesses cânticos, que eram inários, né, eram músicas. Os salmos são músicas. Então, por isso que é repetitivo, porque é uma forma de louvor e, ao mesmo tempo, aquilo fica gravado. E as músicas têm um efeito muito grande, que naqueles momentos em que você, às vezes, está passando na sua vida de problema, por exemplo, crise, você, às vezes, não tem a capacidade, você está tão na crise, tão no momento em que você está no fundo do poço, que você não tem, às vezes, a capacidade, você não consegue orar.
de tão fundo do poço que você está. Mas na hora que você lembra de uma música, é uma oração. E aí você canta, e esse refrão vem na sua cabeça. E isso acontece muito na minha vida. Às vezes eu estou passando por uma situação, principalmente quando é uma situação que é meio de reflexo, vem o hino. E o hino vem na cabeça, essa repetição. Salmos, ele tem esse poder de evocar na gente essa conexão com Deus, essa repetição que fica quase que marcado na gente. E além disso, Salmos, ele tem muita citação dele no Novo Testamento. Salmos é um dos livros mais citados no Novo Testamento, quando vai falar de Jesus, quando vai falar da obra redentora, vai falar de muitas coisas, os profetas do Novo Testamento citam demais Salmos. Então, Salmos também tem um caráter extremamente profético, né? Assim, na cabeça do judeu, lá do Novo Testamento, na hora que Jesus vai falar, ele vai explicar quem é ele na Escritura, ele volta para Salmos, porque era o inário deles, estava na cabeça deles. Então, na hora que Jesus fala, eles já reconhecem aquela música de Salmos. Não sei se eu falei demais, deu para entender aí, deu para captar um pouco, gente? Sim, sim. E eu só queria fazer um outro comentário breve, e aí a gente pode, se o Rodolfo também quiser comentar. O Daniel falou que, às vezes, no começo, quando você começa a estudar e a orar, você não vai gostar e não vai sentir isso natural, né? E por que isso, né? Se Deus é tão bom, por que que a gente sente essa falta de naturalidade, né? Se Ele é o nosso Criador, se Ele que fez a gente, era para a gente já nascer gostando de orar. Só que tem um probleminha, a gente rompeu a nossa ligação direta com Deus e a gente tem alimentado ano após ano a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, focada dos nossos desejos. E a Bíblia vai dizer que a nossa natureza humana briga, é inimiga da natureza espiritual que Deus tenta resgatar diariamente conosco através da nossa conexão com Ele. Então, quando a gente começa a fazer essa aproximação com Deus, ela já está rompida e a gente não vai sentir o desejo de voltar até essa ligação, porque a gente quer continuar na nossa natureza carnal. Então, assim, quando a gente vai aproximando e a gente vai ali rompendo esse começo e fazendo que nem a musculação que o Daniel falou, e a gente permanece na oração, isso vai transformando, que é aí que Deus, é como se a gente convidasse, como diz lá em Apocalipse 3, que fala que eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entro. Na hora que a gente ora, a gente conecta, e aí a gente permite que o poder de Deus entre em nós e efetue as mudanças. E isso vai passando, e a nossa natureza carnal vai morrendo, vai diminuindo, e nós vamos, dia após dia, desenvolvendo a natureza espiritual que vem de Deus, dessa ligação com Ele. E vai chegar uma hora em que a gente vai ser simplesmente apaixonado e não vai conseguir sair de casa, não vai conseguir fazer nada se Ele não for junto com a gente. Eu falo isso de experiência pessoal. Eu venho desenvolvendo meu relacionamento com Jesus faz pouco tempo na minha vida. Eu comecei mais fortemente a partir de 2009. E no começo era extremamente estranho e parecia que era difícil. Hoje é como se toda a minha vida fosse centralizada em ter Jesus conectado. Então, assim, é um desenvolvimento, claro que eu ainda estou longe, mas muito longe, né? Porque a gente cai um pouquinho, levanta um pouquinho, e vai, e cai, e Tá volta, longe, mas hein, Roberto? Imagina a gente. mas olha, Pois é. eu não sou parâmetro, mas o que eu estou querendo dizer é assim, a sensação de antes ser tão difícil esse dia a dia com Deus e de hoje ser tão essencial, né? E de como eu vejo ele tão presente, né? Eu estava conversando com a minha irmã dirigindo ontem no carro, a gente fica conversando e a gente é apaixonada por Jesus. Quando a gente está conversando aqui nos Estados Unidos, a gente só está falando, às vezes, de como a gente está sentindo. E é lindo quando você começa a sentir o poder de Deus atuando na sua vida. Você vai vendo que
essa capa de tudo material, tudo natural, tudo explicado cientificamente, vai começando a abrir um outro mundo, que você vai vendo as providências de Deus e como Deus vai governando a sua vida. Então, é como se você dissesse: Hello, Deus, vem agora caminhar comigo. E aí, como a Suzana disse, a gente tem a oportunidade que é Jesus o tempo inteiro na Bíblia convidando: descansa. É eu que cuido da sua necessidade. Você só tem que olhar para mim. Você só tem que olhar, como o Daniel disse, você olha e o resto é comigo. Você só tem que descansar. E a gente gasta uma energia danada no nosso dia a dia para tentar resolver as coisas da nossa forma. E aí Deus só fala assim: não precisa, eu que te criei, descansa em mim. Só que para isso a gente tem que resolver diariamente, colocar ele como prioridade na nossa vida. Rodolfo, quer complementar? Olha, não tem nada para complementar, não. Perfeito tudo isso que você colocou, Karine. E muito bom o estudo do Daniel aí. E eu acho interessante uma nova etapa para ir mais a fundo nesses detalhes, como, por exemplo, a questão da oração, né? A oração que muitas vezes a gente acaba criando vícios na nossa oração, mesmo você buscando fazer algo sincero, algo seu com Deus, inevitável parece que em algum momento começa a ficar automático. A gente repete como se fosse uma reza, como o Pai Nosso ou como qualquer outra que está escrita. A gente vem e repete aquele mesmo protocolo, a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas muito interessante tudo isso a respeito de aumentar, de melhorar cada dia o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que eu vou reiterar, então, o convite do Daniel, de que a gente possa entregar diariamente, começar, eu falo isso no grupo de oração lá em casa, que quando você começa o seu dia colocando Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser completamente diferentes do que se você começar sem Ele. Então, fica o convite para a gente caminhar com Jesus mais essa semana, estudar mais Ele, e poder desfrutar desse descansar diariamente nos braços de amor dele. Para terminar, Rodolfo, você faz uma oração para a gente? Claro, oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de aprender mais acerca de Ti, de repartirmos experiências e conhecimentos. Ajude-nos no nosso relacionamento pessoal contigo, ajude-nos a conhecer a Cristo cada dia mais e a refletirmos o seu caráter em nossas vidas. Venha estar conosco até o nosso próximo encontro, abençoando-nos, nos guardando e também dando atenção aos nossos familiares, às pessoas próximas de nós, de forma que possamos repousar e descansar nos seus braços. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês, obrigada, Daniel. Obrigada, Fantástico. Tércio. Ótimo.